E essa questão de guerras não é novidade, infelizmente. Aliás, ela deu uma parada na história e agora, infelizmente, voltou, né, com duas guerras, né, grandes, vamos colocar assim. Uma muito pior que outra. Essa de Israel? Sim. Mas quando você diz pior, em que contexto? Ou seja, por que... De brutalidade, que de agressividade, de violência, de cegueira. Tá. Não, eu até entendo, porque eu ia te perguntar sobre guerra, aí você entrou nesse assunto porque eu fiquei pensando como é... Qual é a visão sistémica? Exatamente, como é essa visão nessa guerra, porque eu tenho ouvido muita coisa de muitos professores, de muitas pessoas, ou seja, historiadores, cientistas políticos, e eles explicam, porque para mim era uma dúvida muito grande, por que esse conflito nunca acaba? Por que existe? E aí cada um vai falar do seu lado. E eu tenho procurado ouvir os dois lados para eu tentar entender conscientemente. E eu nunca ouvi uma explicação que venha tocar eventualmente o nosso inconsciente, a nossa alma. O que significa essa guerra para o mundo? Pergunta. E depois, continuando isso, sobre aquilo que você falou sobre nós não podemos construir a nossa felicidade sobre a infelicidade dos outros. Como Esta é uma lei budista. É uma lei que vem do budismo. Eu não inventei isto. Não é? Tá, mas faz todo sentido. Como é que essas pessoas podem ser então felizes? Como é que elas vão poder ser essas crianças? Porque os traumas que estão acontecendo são muito pesados, são muito grandes, né? Vamos lá ver se eu consigo explicar isto de uma forma muito simples. Quando nós temos uma família com uma pessoa que é alcoólica, eu já vou dar o salto, vou primeiro para trás, claro, para ter o grupo todo a entender isto. Quando nós temos uma pessoa numa família, num sistema familiar que tem alcoolismo, porque houve uma dor muito profunda no masculino, e essa pessoa bebe para se anestesiar, e já o avô também bebia, o bisavô também bebia, essa pessoa pode estar a beber por uma força maior, ou seja, ela não quer beber, mas há uma força maior que é o sistema a convocá-la, a tentar repetir o padrão, para através dessa repetição de padrão haver a cura da ancestralidade e se poder libertar a pessoa e as gerações vindouras. Só que muitas vezes não há força suficiente, consciência e amor, consciência e amor, para juntar, para quebrar e devolver ao passado a dignidade do passado e a pessoa poder ir em frente. Então, a família, como um barco, vai convocar os descendentes a reparar os destinos dos ascendentes, aqueles onde houve dor e não houve a possibilidade de transformação e de transmutação. A partir daqui, eu penso que toda a gente entendeu. Então, nós somos uma família humana. Se isto acontece numa escala pequena, numa família, e que muitas vezes ao preço do próprio destino e ao preço da vida, a pessoa põe em risco a sua própria vida e às vezes acaba mesmo por morrer, suicídios, etc., que se repetem com as mesmas idades, nas mesmas alturas, pronto, que é as rotundas que se vão repetindo nos destinos familiares. Nós também somos uma família humana. O que é que acontece? Quanto mais luz... as pessoas que estamos aqui somos uma minoria, nós somos uma bolha de consciência. Somos uma minoria naquilo que é a consciência da humanidade e uma vontade que vocês têm todos de estar aqui, porque senão não estavam aqui, de se conhecerem, de despertarem para um lugar, para um olhar interno, assumirem a vossa responsabilidade sobre a vida, a vossa responsabilidade espiritual e terem consciência de atuarem com a maior consciência, desenvolvendo as vossas virtudes, uma ética, enfim. Senão não estariam aqui. Todos vocês que estão aqui já foram iniciados, porque senão não estariam aqui nunca, não é? Então nós somos, de facto, uma minoria. E nessa minoria o que acontece é que, à medida... As minorias consistentes são responsáveis por grandes revoluções. A história está cheia delas. Uma minoria, quando ela é consistente, isto é psicologia social, quando ela é consistente, ela muda o mundo. Eu esta semana pus um post no meu Instagram, nas minhas redes, onde disse que a paz do meu próprio mundo influencia a paz no mundo. E escrevi sobre isso, exatamente porque estava a pensar, foi no sábado passado, exatamente porque estava a pensar no tema da guerra, do Médio Oriente. O que é que acontece? Quando tu tens uma minoria que começa a ser cada vez mais consistente e a aceder a um lugar de consciência, de responsabilidade e de luz, a consciência da humanidade como um todo começa a ser empurrada para cima, com essa minoria.
Mas quanto mais tu vais para a luz, maior é a sombra. Se eu fizer uma experiência de com uma mão me aproximar de um foco de luz, a projeção da sombra da minha mão vai ampliar brutalmente. Mas vai ampliar de uma forma onde a proporção da sua ampliação também é proporcional à sua difusão. Ou seja, quando a sombra é forte e eu sou muito inconsciente na minha sombra, a sombra é muito opaca, muito escura, muito espessa e impenetrável. Não há luz que entre ali. Buraco negro. Portanto, isto está tudo explicado aí no livro, desta forma. O que é que acontece? À medida que a humanidade vai despertando com as meditações que se fazem pelo mundo, etc., é natural que a dor do inconsciente coletivo da humanidade comece a acordar e a despertar. Então, nós estamos a assistir, neste momento, a uma época onde a dor do inconsciente coletivo de milhares de anos, judeus, aquilo que este povo pagou ao longo dos anos e a dor que eles têm em cima, não é nomeável. Eu não consigo nomear, eu não consigo ter palavras. E o que é que nós estamos a ver? Estamos a ver um acordar desta dor. Porque não é razoável, nem é humanamente entendível que em pleno século XXI se estejam a fazer as coisas que estão a fazer e as imagens que nós estamos a levar, que são coisas pré-históricas, são coisas de uma violência e de uma brutalidade impossível dos nossos olhos captarem. Porque a nossa mente vai ficar doente a captar aquelas imagens. Então, o que é que acontece? O que está a ser feito aqui vem daqui. Vem deste inconsciente coletivo, desta dor profunda de um inconsciente coletivo que está a ser acordado. E acordado por quem? Por todos aqueles que estão a ampliar a sua consciência. Quanto maior a luz, maior a sombra. Só que essa sombra vai dar o quê? Que estas pessoas que aqui estão não se podem insurgir contra a guerra, porque nós temos uma responsabilidade, a responsabilidade da consciência. Rafael, então qual é o tema aqui? É que se eu sou consciente que a única forma que eu tenho de lidar com a guerra, de combater, ou não usando a palavra combater, estou a usar de propósito para dizer que não a quero usar, que é para toda a gente perceber o que é que eu quero dizer com isto, de cuidar da guerra, é trabalhar na paz. A Madre Teresa de Calcutá dizia: eu não vou a manifestações anti-guerra porque eu sou a favor da paz. Eu tenho muito trabalho para fazer. Ninguém me vai pôr numa energia de ir para a guerra ou de ir contra a guerra, porque ir contra a guerra é alimentar a guerra. Então, um ser consciente não alimenta a guerra. Um ser consciente medita e envia amor. E fica em paz no seu próprio mundo.